Olá, Gabriel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu não sei se vocês viram, mas nos últimos dias eu fiz um post aqui no YouTube e eu perguntei para vocês quais eram as maiores dificuldades que vocês tiveram ou têm enquanto vocês estão aprendendo a fazer os jogos. Porque como chegou muita gente no canal desde que eu parei de fazer vídeo, eu queria voltar com os tutoriais um pouco mais básicos, meio que a gente começar uma nova fase aqui do canal, onde eu começo falando primeiro sobre as coisas um pouco mais simples e a gente vai avançando junto. Vocês também podem deixar aqui embaixo nos comentários se vocês quiserem. Daí eu vou trazendo mais conteúdo, eu vou vendo também, eu vou atualizando que as pessoas têm mais dificuldade e eu vou trazendo vídeos a partir daí. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os scripts que a gente pode criar aqui no Game Maker, certo? Então, sempre bem, em qualquer lugar aqui na pasta de scripts, a gente pode criar algo chamado scripts. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre uma coisa que pode causar um pouco de confusão. E no Game Maker existe o editor de script, ou seja, o editor de código. A gente clica, por exemplo, no script, depois eu vou abordar sobre o que eu escrevi aqui, mas para a gente entender primeiro, isso aqui, essa janela, é um editor de script, um editor de código. Do mesmo jeito que se a gente for em um objeto, a gente tem essa mesma janela. Isso aqui é um editor de script, um editor de código, ok? Essa HUD, lugar onde a gente pode criar e editar os nossos códigos. Scripts são basicamente uma estrutura de código que, quando são executadas, realiza uma certa ação, realiza alguma coisa. Então, todo o código que a gente escrever é um script, ok? A diferença é que quando a gente cria um script aqui, isso aqui é independente de objeto, ou seja, ele não está direcionado a nenhum objeto, ele não está junto com nenhum objeto, ele não está linkado, ele não depende de nenhum objeto. Então, por exemplo, aqui eu criei isso aqui, um botão direito, dei create, coloquei script, ok? Só isso que eu fiz, criei um script aqui normal. Para a gente mostrar isso, ok? Eu tenho aqui a nossa room, tem dois objetos, eu vou apagar eles, ok? Eu só coloquei aqui para apagar. Não tem nenhum objeto mais na nossa room, não tem nenhum objeto mais no nosso jogo. Se eu vier aqui e eu vou colocar essa função, show message, e eu vou escrever aqui, oi. A gente pode ver que não tem nenhum objeto na nossa room, nenhum objeto no nosso jogo. Mas se a gente executar o nosso jogo, a gente vai ver que ele mostra essa mensagem. Então, essa função está sendo executada, porque ela está no nosso script, e ela independe se tem algum objeto nela ou não. Então, quando a gente cria um script, asset script, ele é executado no começo do jogo. A gente executou o nosso jogo, ele vai começar, todo script que a gente criar, ele é executado aqui no começo. Então, se a gente usar uma função aqui, ele vai executar essa função. Então, isso é bem importante para a gente saber. Então, a gente pode pensar de uma certa forma, como se um script, um asset script, fosse um create event global. Ok, create event que a gente tem em objetos, ele acontece uma vez quando a gente cria esse objeto. No caso do script, tudo o que a gente coloca em um script acontece uma vez quando a gente começa o nosso jogo. Então, o script é um ótimo lugar para a gente criar, por exemplo, variáveis globais. Então, sempre que a gente cria uma variável global, eu recomendo você colocar em um script. Você pode criar um script, por exemplo, vem aqui, criar um script e criar um script globais. Por exemplo, qualquer nome você pode colocar. E aqui você pode colocar global.var1 é igual a, não sei, qualquer coisa, global.var2, e assim a gente faria, ok? Porque tudo que a gente coloca no script pertence ao projeto, pertence ao nosso jogo e não a um objeto específico. Só que uma coisa importante é que as variáveis globais pertencem ao jogo todo. Se eu criar só uma variável aqui, variável 1 é igual a 1, 2, 3, por exemplo. Se no meu objeto eu vier aqui e colocar, por exemplo, show message variável, não vai dar certo, porque essa variável ela só existe no script e ela não é global, então ela não pode ser acessada por outros objetos, ok? E nem pode ser referenciada. Então, é muito importante a gente entender isso. Scripts podem armazenar variáveis globais, mas se eu criar uma variável aqui no script, eu só posso usar nele. Mas se eu vier aqui e colocar show message, aqui tem que ser uma string, então vou colocar entre aspas, variável 1, aí e a gente executar, aí sim vai funcionar, ok? Então, essa é a visão geral de um script, ok? Agora, vamos para uma coisa um pouquinho mais complicada, que são as funções, que também não são muito complicadas,
as funções em si. O que a gente faz com as funções, a gente não vai abordar nesse vídeo, porque a gente pode fazer o que a gente quiser com funções, mas a gente vai entender o básico, para que ela serve, como que a gente pode usar. Então, aqui eu criei algumas funções para a gente e eu vou usar elas para exemplificar como funciona. Então, aqui eu tenho a função. Eu criei uma função, ok? Então, a gente escreve function, a gente escreve o nome dessa função, a gente pode escrever qualquer coisa, duas aspas, abre colchetes, fecha colchetes, ok? Isso aqui a gente está declarando que o que tiver aqui dentro faz parte da função. Então, aqui eu criei uma função chamada showMessage.oi, ou seja, ela vai mostrar, é uma função que quando executada, em vez de ela só usar a função showMessage, ela executa o showMessage já com oi. Então, aqui embaixo a gente vai declarar a função. Se eu colocar aqui embaixo showMessage.oi, ok? E executar o jogo, ele vai mostrar a mensagem oi. Aqui uma coisa muito importante de a gente perceber. Isso aqui é uma função de script, ou seja, é uma função que a gente criou, que quando a gente usar, vai fazer algo que a gente definiu, ok? Esse showMessage, por exemplo, é o que a gente chama de função built-in do GameMaker. Ou seja, são funções nativas do GameMaker, funções que já vêm com o programa e a gente pode usar. Elas não têm diferença nenhuma com uma função. As duas são funções, elas fazem a mesma coisa. A única diferença é que essa showMessage é uma função criada com o GameMaker que vai executar algo que vem dentro do GameMaker. E a gente tem essa opção de criar essas funções de script, elas podem fazer o que a gente quiser. A gente define o que ela faz. Então, por exemplo, drawText é uma função built-in do GameMaker, ou seja, ela serve para a gente desenhar um texto. Agora, o que mais a gente pode fazer com funções? A gente também pode usar funções para fazer coisas diferentes dependendo do argumento que a gente dá para essa função. Então, por exemplo, nessa função built-in do GameMaker, essa função nativa do GameMaker, o argumento que ele pede é uma string. É um texto, é uma string. É um texto e quando a gente escrever, ele vai aparecer na nossa tela. A gente também pode pedir esses argumentos em funções de script, funções que a gente cria. Então aqui, por exemplo, eu criei uma function showMessage que queremos, ok? É só o nome que eu coloquei, você pode colocar qualquer nome. E aqui dentro, dentro dos parênteses, eu falei qual argumento eu quero. O argumento que eu quero, nesse caso, é uma message, é uma string. Não tem diferença nenhuma entre esse showMessage, ok? E esse showMessage com esse argumento. Eu estou mostrando como funciona um argumento, ok? Então, esse argumento, quando a gente chamar essa função, a gente vai colocar aqui showMessage que queremos, você vê que aparece aqui embaixo que eu preciso do argumento underline message, que é o argumento que eu chamei aqui. E daí, se eu colocar aqui oi, e der um F5, ele vai mostrar oi para mim. Ele está fazendo a mesma coisa que o showMessage, ok? Essa aqui é só para eu mostrar como funciona o argumento, como a gente define um argumento. Esse aqui é um argumento da função nativa, então você vê que ele escreve aqui o argumento é str, que quer dizer string, e aqui eu coloquei o argumento é underline message, que também é uma string que eu também coloquei oi, ok? E aqui, por exemplo, a gente pode usar de uma maneira diferente essa função. Então aqui eu criei uma outra função chamada showMessage, que queremos dois, ok? Ainda assim, eu peço um argumento que chama message, ou seja, uma string, e o que eu vou fazer com esse argumento que eu colocar? Ele vai criar uma variável local chamada t, e essa variável vai ser uma string, vai ser oi, mais a mensagem que a gente colocar aqui. Então, deixa eu dar um espaço aqui. Então, se eu vier aqui executar esse showMessage, queremos dois. Eu colocar aqui Gabriel, entre aspas, string, e a gente executar o nosso jogo, ele vai escrever oi, Gabriel. Eu podia colocar aqui qualquer nome, qualquer coisa, qualquer string, qualquer palavra, colocar e der um F5, ele vai mostrar oi. Então, é basicamente assim que funcionam funções que requerem argumentos. E aqui a gente pode colocar qualquer coisa como argumento, não precisa ser só string. Qualquer coisa que a gente for usar, qualquer função que a gente for criar, a gente pode usar o argumento que a gente quiser. A gente pode colocar número para fazer adições de coisas, subtrações de coisas, enfim, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Agora, uma coisa importante a gente perceber, aqui eu criei uma outra função, ok? Essa aqui chama showMessage do objeto. E aqui eu coloco o showMessage
e já tem uma variável aqui chamada MSG, ok? É só uma abreviação de mensagem. Você vê que nesse script aqui, eu nunca declarei essa variável SMG. Só que aqui dentro do objeto 1, eu declarei essa variável MSG é igual eu sou objeto 1. No objeto 2, eu declarei MSG é igual, essa variável é igual eu sou objeto 2. Só que no objeto 3, eu não declarei essa variável. Eu tenho que adicionar aqui a função, então show message do objeto, aqui eu vou colocar no objeto 1, eu vou colocar no objeto 2, e no objeto 3 eu vou adicionar um evento create, eu vou colocar a função sem definir essa variável. O que vai acontecer agora é, ele vai executar o primeiro objeto, então sou o objeto 1, ele vai executar o segundo objeto, sou o objeto 2, e no terceiro objeto ele vai dar erro. Por quê? Porque não existe essa variável que a gente está pedindo para essa função mostrar para a gente. Esse MSG é uma função local do nosso objeto, só que ela não existe nesse objeto 3. Então, se a gente criar uma função que já vem com alguma variável que depende do objeto, essa variável tem no objeto, e a gente não adicionar essa variável no nosso objeto, ele vai dar erro porque ele não vai conseguir encontrar essa variável. Okay? Então, é algo para a gente tomar cuidado. Esses aqui são exemplos muito simples de funções, ok? A gente pode fazer o que a gente quiser com as nossas funções, a gente pode adicionar o código que a gente quiser. O importante aqui é a gente entender como as funções funcionam, ok? Qual é o básico dela, qual é a estrutura, quais são as regras, o que é permitido e o que não é permitido, ok? O resto a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai fazendo, vai testando, e a gente vai aprendendo o que a gente consegue e não consegue fazer com as nossas funções e vai fazendo elas ficarem mais avançadas, ok? Outra coisa, a gente pode criar, por exemplo, funções dentro dos nossos objetos, mas é sempre recomendado não fazer isso, porque essas funções são funções globais. E ela só vai ser criada quando esse objeto for criado, ok? Porque ela está no evento create desse nosso objeto. Então, enquanto esse objeto não existir, essa função não vai existir. E também, essa função vai ser global. Sempre que a gente criar a função desse jeito, essa função é global. Ela pode ser usada em qualquer lugar a partir do momento que ela foi criada. Às vezes, em certos momentos, a gente quer criar uma função local. Ou seja, esse objeto meu, objeto 1, vamos supor que ele vai rodar várias vezes o mesmo objeto e eu preciso de argumentos diferentes. A gente pode criar uma função local da seguinte forma. Vamos criar, por exemplo, func é igual a function. A gente abre colchetes e escreve aqui o que a gente quer que essa função faça. Então, show message, por exemplo, oi, ok? Então, essa daqui é uma função local. Se eu vier em um outro objeto, então, se eu vier aqui e colocar um adjuvant step e eu colocar func, abre parênteses, e ponto e vírgula, eu vou apagar essas dois objetos e vou deixar só esse aqui. Quando executar o meu jogo, ele vai ficar mostrando oi sem parar, ok? Porque essa função está sendo executada no step, então ela está funcionando. É uma função local assim. Só que se eu vier e colocar nesse objeto 2, por exemplo, apagar o create dele, e eu vou adicionar aqui no step dele essa função local do objeto 1, eu adicionar ele aqui e dar um F5, essa vai dar um erro, porque não existe essa função dentro do objeto 2. Essa função é local e do objeto 1. A gente até pode fazer o seguinte, pode vir aqui no step e adicionar objeto 1.func. Então a gente está acessando a função do objeto 1 e executando. Aí sim vai funcionar, como a gente pode ver, não vai dar erro. Só que não é nem um pouco recomendado fazer isso, porque quando uma função é local e a gente chama ela em outro objeto, o GameMaker vai precisar transformar ela em global para o meu objeto 2 acessar. E ele está fazendo isso todo frame. Então ele vai entrar no meu objeto 1, pegar com essa função local, transformar em função global e passar para o objeto 2. Isso vai tomando muito do desempenho do nosso jogo. Então sempre que a gente quer criar uma função que vai em mais de um objeto, a gente cria ela já global, a gente já define como global no nosso script, ok? Então, de novo, aqui, por exemplo, com esse objeto 4, eu tenho uma função local chamada func, é igual a function, eu defini para mostrar essa mensagem, eu vou vir aqui, vou apagar isso aqui, adicionar
objeto 4. Opa, eu não executei essa função. Então, falando aqui, parênteses, 2 pontos. Não adianta só eu criar a função sem declarar. Agora que eu declarei, eu sou uma função local do objeto 4. Ele executou só uma vez, porque tá no evento create, que acontece só uma vez quando é criado. Então, tá tudo funcionando corretamente. Então, vai ser isso por esse vídeo. Lembrando, a partir de amanhã, dia 28, até dia 2 de julho, eu vou estar em um evento em São Paulo, Big Festival. Se vocês quiserem ir lá, se vocês forem de São Paulo e quiserem visitar, ver jogos, ver o meu jogo que eu tô criando, que chama Off Qubit, que, aliás, já tem uma página na Steam, vocês podem deixar adicionar ele na wishlist. O link tá aqui embaixo. Mas seria muito legal ver vocês nesse evento, prestigiando os jogos brasileiros e tudo mais. E se vocês não forem, mas quiserem acompanhar essa minha aventura no meu primeiro evento, o meu link do meu Instagram tá aqui embaixo, eu vou postar lá tudo, junto com o meu Twitter, junto com todas as redes sociais que estão aqui embaixo, mas eu vou estar postando no Instagram nesses próximos dias, ok? Então, vai ser isso por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo, então, e até mais. Tchau, tchau.